Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje é um vídeo um pouquinho diferente, a gente vai falar um pouquinho sobre uma coisa que é um pouquinho polêmica, a gente vai falar um pouquinho, né? Porque eu falei 500 vezes já um pouquinho, mas a gente vai falar sobre uma coisa que eu considero muito importante quando a gente tá se posicionando no mercado profissional de áudio e vídeo, que é a questão do o quanto e como você mostra ser profissional para o seu cliente. Infelizmente, né, a gente julga as pessoas por aquilo que a gente vê, né? Então vamos supor que eu vou gravar uma inauguração de uma loja e eu chego lá para gravar, cobrei, sei lá, R$ 5.000 para fazer, e eu chego lá com um celular para gravar. Esse cliente ele vai ter uma percepção de valor sobre aquilo muito inferior a que eu realmente estou cobrando dele. Por quê? Porque ele vai falar assim, pô, ele tá com um celular aqui, me cobrou R$ 5.000, eu gravava com o meu celular também. Por mais que você entregue uma estética e uma qualidade muito superior ao que ele entregaria com o celular dele, porque você sabe da técnica e tudo mais. Mas a gente é isso, né? A gente é comprado pelos olhos, né? Então, quando a pessoa nos contrata, ela espera que você tenha pelo menos o mínimo de profissionalismo. E o profissionalismo, querendo ou não, ele envolve, né, a questão dos equipamentos que você usa na sua captação de vídeo. Hoje eu quero falar com vocês então sobre como você pega uma câmera, por exemplo, como a GH7, que eu considero uma câmera bem parruda já, né? Ela tem um aspecto, por mais que ela tenha um sensor micro four thirds, ela tem um aspecto de uma câmera full frame, ela tem a pegada de uma câmera full frame. Tanto que ela já está aqui com um cage da SmallRig, né, que já traz também essa questão de uma câmera um pouquinho mais parruda aí dentro desse perfil que a gente está traçando aqui. Então como que eu transformo essa câmera que aos olhos do nosso cliente seria apenas uma câmera fotográfica, numa câmera mais voltada a uma pegada e uma estética cinematográfica. Lembrando que quando a gente fala de câmeras de cinema, nós estamos falando de câmeras como a Red, a Arri e assim por diante, a Alexa, que são câmeras muito grandes e que trazem esse aspecto de profissionalismo ainda maior. Lembrando que, lógico, que não é o tanto de coisa que você coloca na sua câmera que vai te formar um profissional, e não quer dizer que você é bom também referente a isso, mas a primeira impressão, ela é a que fica. Então a gente vai transformar a nossa GH7 aqui numa câmera estilizada, né, rigada, para a gente trazer um aspecto diferente para nossa câmera e parar de cobrar, né, quentão aí no freela e começar a cobrar decentemente dos nossos clientes. É lógico, tudo isso aqui que eu trouxe aqui custa, né, é um valor agregado que você tem que investir e que, logicamente, que se você começar agora no mundo do audiovisual, você não vai investir um valor desse porque é muito alto. Mas vamos lá, vamos rigar aqui a nossa câmera e eu vou falar de cada item que eu trouxe aqui para vocês. Começando então pelo cage que eu coloquei na minha GH7, tá? Vocês podem ver que é um cage que abraça toda a câmera, tem, né, uns detalhes vermelhos aqui, outras furações, e isso, querendo ou não, já traz um aspecto bem legal para a nossa câmera. Mas não é só isso, né? A Tilta, nesse caso aqui desse cage da Tilta, a gente conta com outros suportes que também facilitam na parte de deixar a nossa câmera com uma pegada mais cinematográfica. Então eu tenho aqui, por exemplo, esse handle que eu gosto bastante, que ele tem essa punhadura aqui, né? Essa pegada lateral que abraça a mão e aí traz esse aspecto bem interessante quando você coloca ele na câmera. E o encaixe dele é um encaixe deslizante, deixa eu mostrar aqui para vocês, pegou o foco. É um encaixe deslizante que você encaixa aqui no cage da Tilta. Deixa eu abrir aqui, que senão não vai encaixar. Encaixa no... Deixa eu abrir aqui, porque não vai encaixar mesmo. No cage da Tilta. E aí você, voilá, já tem uma pegada diferente. Só com isso aqui já fica uma outra pegada na nossa câmera, né? Vou mostrar para vocês aqui. Eu já gosto bastante dessa pegada. Além desse handle aqui, ele ser um handle giratório. Eu consigo apertar um botão aqui e consigo virar ele para um lado e para o outro. E aí eu travo na posição que eu preciso ali fazer a minha filmagem em si, tá? Então isso é bem legal e já traz um aspecto bem interessante para a nossa câmera. Uma outra coisa que eu vou fazer aqui eu tenho um handle também, o top handle aqui, que eu não coloquei aqui na mesa, mas eu vou pegar ele para vocês também, para a gente colocar aqui na nossa câmera, beleza? Então, vamos lá. Então eu tenho aqui esse top handle também, que ele fica bem interessante, ele também é deslizante, né? Ele vem com esse kit aqui da Tilta, que você consegue travar
Eu tô fazendo uma mistureba aqui, tá? Não vou só usar itens da Tilt aqui, eu tenho itens da SmallRig, que eu também uso na minha câmera e eu acho que são bem interessantes. E daí ele já fica com a pegada aqui, né, da parte de cima, né? Então você já consegue usar a sua câmera com uma pegada bem interessante. Uma outra coisa que a gente vai fazer, não agora, mas a gente vai trocar essa lente. Eu adoro essa lente aqui, que ela é uma 12 35mm, mas vamos lá, né? No caso ela funciona com umas 2470 aqui no sensor Micro Four Thirds. Mas olha o tamaninho dessa lente aqui. Ela é uma lente impecável, com uma estabilidade muito boa, só que ela, por si só, ela não passa um aspecto muito profissional, né? A galera olha assim e fala, essa lentezinha aí do kit. Não é uma lente do kit, é uma lente até cara, por sinal, e uma lente excelente, com ótica excelente, mas ela tem esse aspecto de ser uma lente menor, né? Então, como ela é feita propriamente dito para o sensor Micro Four Thirds, ela já tem esse aspecto menor, porque você precisa de uma lente com vidros menores para tampar, né, e para enxergar ali a luz no sensor, porque você tem um sensor menor, então isso facilita bastante de fazer lentes menores. Mas a gente vai trocar essa lente aqui por essa lente aqui com um adaptador, tá? Tô usando um Viltrox 2 aqui, mas essa lente aqui é uma lente que eu tenho há alguns anos e eu acho uma lente impecável. Essa lente aqui é uma 1835, ela tá até já usadinha, né, velha, coitada. Mas ela não tem fungo, não tem nada, e a ótica dela é impecável, e ela é uma lente muito nítida também. Tanto que para quebrar essa nitidez, eu tenho que usar filtros, né, externos, como, por exemplo, o Pro Mist, para dar uma quebrinha ali, para eu ter um pouquinho menos dessa estética tão nítida, tá? Ou eu posso fazer isso na pós também depois. Então ela tem uma ótica muito interessante, né? E ela tem um bocal de sensor aqui, que é o bocal de 72mm, então ela usa um sensor grande, mas ela é uma lente muito bonita e muito interessante na hora que a gente fala aí sobre captação de vídeo, né, então, em si. E ela tem, uma coisa que eu gosto bastante, é que o zoom dela é um zoom totalmente interno, né, então você não tem aquela parte ótica da lente saindo para fora quando você dá o zoom. Muito legal, o foco dela é bem decente também. Ela é uma lente muito boa, muito rápida, tá? Ela é 1.8 e com esse adaptador aqui ela vai para 1.2, porque a gente tem um redutor focal nesse adaptador aqui, então vocês podem ver que ele tem um redutor focal, e esse redutor focal, ele faz com que a gente ganhe um stop de luminosidade, tá, para o nosso sensor. Então, em vez do nosso sensor ele ter um aspecto de 2x, né, que é o zoom que o Micro Four Thirds tem, a gente tem um aspecto de 1.5x, porque ele se torna, né, ele traz uma luminosidade do sensor de maneira que ele se torne um crop, né, então ele vai se tornar um crop em vez de ser ali um Micro Four Thirds. Mas a gente vai colocar ela depois. Dentro disso também aqui eu tenho, junto, né, na lente eu tenho um anel aqui, que é um anel de foco, né, para fazer o foco manual. E eu vou usar esse Follow Focus, que é da SmallRig. Ele é um Follow Focus, ele é um Follow Focus bem decente, tá? Deixa eu ver se pegou o foco aqui. Então ele é um follow focus bem decente, né? Ele é muito bem construído e ele tem os limitadores aqui que facilita bastante na hora de fazer o foco manual, tá? Então a gente vai deixar ele aqui do ladinho também. Eu tenho esse aqui é um item fantástico que eu gosto bastante, é um shudder, tá? E esse shudder, você monta ele aqui e depois que ele tá montado... Ah, tá. Depois que ele tá montado aqui, você coloca ele no ombro e, minha gente, é uma delícia, porque você consegue fazer takes inusitados com a câmera com o shudder no ombro, além de ficar muito confortável na hora de você gravar uma entrevista, e você divide, né, o peso do corpo ali, da câmera, no ombro, então você não fica com a câmera tão pesada, carregando ali, igual um doido. Deixa eu montar ele aqui rapidinho, para mostrar para vocês como fica, tá? Gosto bastante desse shudder. Esse shudder aqui, ele era meu sonho comprar um, não exatamente esse aqui, né? Mas era meu sonho ter um shudder porque o meu antigo patrão, ele tinha um. E eu olhava e falava assim, nossa, que profissional, né? Que legal. Nossa, como que fica bacana. E traz um aspecto diferente. E eu falava assim, nossa, quando eu crescer eu quero ter um desse. E aí eu comprei o meu. E eu gosto bastante justamente por isso, porque ó, você coloca ele aqui no ombro,
cara, dá uma outra pegada, né? Você parece, nossa, mais profissional, né? Não passa um aspecto diferente? Eu acho que passa. Então esse shader aqui, ele passa um aspecto mais profissional e eu gosto bastante. Daí eu coloco, logicamente, né, a minha câmera em cima. Eu tenho um adaptador aqui, eu adaptei, tá até velho aqui esse adaptador, que é um platezinho, mas isso aqui vai ficar debaixo da câmera, então ninguém vai ver, não faz diferença nenhuma, tá? Então, bora botar o nosso adaptador aqui para colocar a nossa câmera em cima do shutter. Todos esses itens, eles são bem práticos, né, de você usar e colocar. Você aperta com... O parafuso geralmente são aquela rosca 3.5, né? Sei lá se é 3.5, acho que é 3.5. E você consegue apertar tranquilamente ali, todos eles vêm com as suas respectivas chavinhas, e isso é bem legal. Então, a gente já coloca a nossa câmera aqui no nosso shutter, para deixar, né, ela já meio que pré-montada aqui. Então, opa, já está criando um novo corpo aqui na nossa câmera em si, né? Isso aqui, galera, fica muito pesado, tá? Não fica leve, fica pesado. E a gente ainda vai colocar o monitor. Eu tenho um monitor aqui que eu gosto bastante, que é o Blackmagic Video Assist, tá? Que é um monitor muito decente, ele tem um aspecto de cor muito bonito. Além de ele ter um nits, não lembro agora de cabeça quantos nits ele é, mas ele é, acho que é 5.000 nits, tá? Ou é 3.000, alguma coisa assim. Mas ele é muito decente e ele clareia muito, tá? Você consegue usar no sol ali tranquilamente, que você vai ter a sua imagem nítida para trabalhar, beleza? Então isso é muito legal e é um fator muito importante para você que quer deixar aí sua câmera cada vez mais montada. Uma dica é, claro que esse kit, depois de montado, você não vai usar em qualquer lugar, né? Não dá, cara. Tem, por exemplo, feira. Não dá para ficar com um trambolho desse numa feira, porque realmente você vai atrapalhar o seu próprio desenvolvimento no trabalho. Então é bom você lembrar sobre isso, tá? E usar nos momentos muito específicos, num vídeo institucional, num videoclipe, numa produção de um comercial e assim por diante, beleza? Então vamos continuar montando aqui, eu já vou trocar minha lente, tá? Pra gente já ficar com a lente K1835, que é a lente que eu vou usar para esse setup aqui. Ó, se liga aí, ó, a diferença aqui, ó. Isso aqui é a lentezinha 2470, né? Para 1835. Já dá uma baita diferença já. Aí eu vou usar esse microfone direcional porque eu acho importante você ter uma captação de áudio direcional nos seus projetos, até para você conseguir ali depois usar, né, um áudio da captação ali na hora e tudo mais. Então, tô usando o microfone, esse aqui é um micro. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse, não vou tirar não. Vou tirar sim. Não, vou tirar não, porque vai dar um trabalho, depois eu vou pôr de volta. Tá bom, vai. Esse aqui é o Micro 2 da Rode, tá? É um microfone muito legal, muito interessante e que capta muito bem o áudio, tá? Direcional ali. Então eu não preciso de um microfone muito grande. Eu vou usar esse aqui só para eu ter ali depois o áudio que eu for usar da captação em si, tá? Então é bem legal ter esse microfone aqui junto. Vou mostrar o kit para vocês aqui, ó, como é que tá ficando. Beleza. Uma coisa bem legal, eu tenho desse lado aqui, né, que é esse handle aqui, ele tem um REC. Tá? Então eu consigo ligar um tipo C na minha entrada de controle remoto aqui da câmera e eu consigo controlar e dar REC pelo lado esquerdo em vez de ter que ficar clicando aqui. Se bem que eu gosto até de clicar aqui, eu acho prático, não acho ruim não, beleza? Então eu vou montar aqui agora o nosso Follow Fox, para a gente deixar já montadinho, travado, que eu acho que não vai dar para montar aqui. Nesse caso eu vou abortar então esse handle, não vou usar ele para deixar o Follow Fox montado, tá? Bom, então eu vou montar rapidão aqui para vocês verem o resultado final de como que ficou tudo, tá? Eu ainda tenho a opção de colocar, por exemplo, esse Amaran Ace, tá? Que é um Amaran Ace 25C, que ele é bem bacana, ele dura bastante tempo a bateria. Talvez eu coloque aqui caso eu precise de uma luz de preenchimento, mas talvez, tá? Quanto mais coisa você coloca, mais pesado esse setup fica, e daí você tem que pensar se compensa mesmo você ficar com um setup pesado desse jeito, tá?
No meu caso, sim, porque eu vou gravar uma inauguração e quanto mais parrudo for o equipamento, mais versatilidade eu vou ter ali na hora da movimentação, tá? E isso é uma escolha minha e eu quero trazer esse aspecto para o meu setup, mas não necessariamente você precise fazer isso. Voltei aqui rapidinho só para falar para vocês que eu decidi uma coisa, eu vou fazer dois tipos de setup, tá? Um pouquinho mais enxuto, sem esse shader aqui, com outro shader, e na verdade ele não chega a ser um shader, mas ele é uma plataforma que você coloca embaixo, que também serve como apoio, e também vou manter esse shader aqui com esse shoulder aqui com o setup completo, tá? Para vocês terem duas opções, eu acho que vai ficar bem interessante, beleza? Então, bora lá montar. Bom, perfeito. Então, esse aqui é o kit que eu considero a máquina, tá? É um kit bem interessante. Eu tenho iluminação, eu tenho uma pegada boa aqui, eu tenho o follow focus, que eu posso apoiar o meu braço aqui e fazer, né, o foco manualmente falando. Já travei aqui na distância de foco. Bem interessante. Tenho um microfone direcional, tá? Que daí eu consigo usar aqui, e o meu monitor para referência, tá? Então, esse aqui é um kitzão que eu considero um kit bem legal, bem interessante e bem parrudo aí para você trabalhar na sua diária, tá? É cansativo, pesado, mas é bonito. Eu tenho certeza que o seu cliente ele vai te olhar aí com outros olhos, tá? Aí agora eu vou fazer um segundo setup que eu acho também que talvez seja... Então agora eu vou fazer um segundo setup que eu acho que também seja interessante aí para você e você vai conseguir usar também de uma forma um pouquinho mais enxuta, sem esse shader aqui de baixo, tá? Bom, vamos fazer isso então, vamos montar e vai ficar bem legal, bem interessante. E esse aqui é um setup um pouco mais enxuto, né? É um setup só com as coisas da Tilta. E eu tentei até colocar o Follow Focus aqui, mas não rolou muito não ficou tão interessante. E lógico que eu mantive aqui a iluminação, talvez não seria tão inteligente manter ela aqui. Mas é uma das formas, né? Ou eu também posso colocar, sei lá, eu tenho um outro suporte de monitor e colocaria o monitor aqui em cima ou mais para cá. Tem essa opção também para conseguir ainda colocar a iluminação de uma forma que fique interessante, né? Mas acho que fica bem bacana, fica bem bonitão também, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver em foco aí, mas fica bem interessante também esse kit aqui. E já vale mais do que o quentão do Freela aí, não vale não? Acho que vale. Boa. Brincadeiras à parte, mas espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo, né? Eu não vou colocar link de compra desses produtos, porque a intenção não é vender nada aqui para vocês, não desses, né? Mas outras coisas talvez. Mas é interessante a gente entender que dá para fazer várias formas, né? Vários setups aqui de gravação, você consegue fazer tranquilamente e deixar a sua câmera ainda mais interessante para você cobrar valores ainda mais interessantes também, né? Dentro da proposta aí de captação de vídeo, beleza? Então, eu gosto muito desse setup, eu até prefiro esse aqui um pouco em relação a peso, né? Mas o shader, ele me agrada bastante na hora de trabalhar, porque eu consigo apoiar no ombro e fazer takes diferenciados. Mas eu também gosto desse setup aqui um pouco mais leve e um pouco mais enxuto. E também, né, para passar em alguns lugares é melhor do que ter um setup muito pesado, beleza? Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo qual setup você usaria, se você usaria o setup 1, ou se você usaria o setup 2, ou se você não usaria nenhum deles e faria com câmera na mão mesmo, beleza? Então, até o próximo vídeo.